Arthur Schopenhauer, um dos filósofos ocidentais mais importantes do século XIX. Viveu em uma época de grandes mudanças. Viu a ascensão da democracia, o desenvolvimento da economia capitalista, as revoluções industriais e as mazelas do romantismo. Vivia o tempo em que o homem começava a se afirmar como centro do universo, aquele que podia transformar a realidade e construir o futuro. Mas Schopenhauer não se convenceu. De fato, ele via o fim da modernidade. A decadência de uma era que considerava superficial e vã. Nascido em 1778, morreu em 1860. Que diria o filósofo que acreditava que a história da humanidade era regida por uma vontade cega e irracional, que achava que a vida era um ciclo de decepções, sofrimentos e renascimentos, que condenava a política, a sociedade à cultura, a moral à arte à religião, a filosofia o amor à felicidade, a razão, a civilização, a justiça, a liberdade, a humanidade, o progresso, o otimismo, a esperança, a alegria, a vida, mas que não se parece com o que Platão sonhou, com o que Montesquieu teorizou, com o que a Revolução Americana lutou, com o que a Revolução Francesa proclamou, com o que a Revolução Russa prometeu, com o que a Revolução Cubana idealizou. Ele os examinaria, os estudaria, os desmascararia, com o que a Revolução dos Cravos imaginou, com o que a Revolução Iraniana buscou, com o que a Revolução por um novo constitucionalismo conquistou, com o que a Revolução Dignidadora propôs, com o que a Revolução Luso-Brasileira almejou. Em vez disso, ele observaria de longe, com um ar de superioridade, a disputa de vontades, a competição desenfreada, o individualismo, a ganância, a corrupção, a mediocridade, a vaidade, a falsidade, a brutalidade, a violência, a agressão, a manipulação, a demagogia, a inveja, a hipocrisia, a impunidade, a impaciência, a intolerância, o fanatismo, a intolerância, o racismo, o preconceito, a desigualdade, a injustiça, a guerra, a fome, a pobreza, a miséria, a solidão, a tristeza, o sofrimento, o ódio, a morte, a política que nos governou durante tanto tempo, a política que nos prometera tanta liberdade, tanta igualdade, tanta fraternidade, tanta justiça social, tanta paz, tanta democracia, tanta prosperidade, tanta felicidade. Schopenhauer defendia que a vontade se manifesta de maneiras diversas. Do pulsar do cometa às pulsões do animal, da planta à paixão do homem. É a mesma força motriz que impulsiona a natureza e a história, o cosmos e o indivíduo. De contrastes, de desigualdades, de crises, de degradações, de solidões, de misérias, de conflitos, de tensões, de guerras, de massacres, de distopias, de catástrofes, de fins. Afinal, a política é apenas mais um palco para a manifestação daquela força irracional que ele denominava vontades, a defender, a atacar, a combater, a lutar, a marchar, a protestar, a votar, a escolher, a mandar a obedecer, a ser influenciado, a influenciar a pessoa. Onde está o que nos foi prometido? Ou quem sabe, ainda que desdenhoso, se render aos encantos do TikTok, das lives dos influenciadores. Para ele, o conhecimento científico não alcançaria a verdadeira sabedoria. A razão conduziria ao erro. A cultura aumentaria a superficialidade. A civilização aprofundaria a alienação. A arte expressaria o sofrimento. A política continuaria a servir interesses. A sociedade se tornaria cada vez mais complexa. A moral se mostraria relativa. A religião se revelaria ilusória. A felicidade se mostraria efêmera. A vida se mostraria sofrida. Ele ria, sim, com um riso ácido, irônico, fatalista. Ria do caos, do absurdo, da loucura. E se ele estivesse vivo hoje, o que diria? No vídeo de hoje, vamos nos aventurar em um exercício fictício de imaginar o que o pessimista per se diria se existisse em pleno século XXI. Talvez Schopenhauer tentasse se esconder, se esgueirar de fininho entre as multidões, se esquivando das panelas de TV. Ria, por exemplo, da política, que ele tanto desprezou em sua época. Se tornaram um circo, um panelinha, um debate, uma briga, um xingamento, um escândalo, uma crise, um naufrágio, um empate, uma promessa, uma fraude, um fantasma. Politicians, governos, partidos, leis, costumes, tradições, ideologias, sistemas, dogmas, valores. Nada escapava de sua crítica. E a política de hoje
Essa política que ousa se denominar democracia. Se Schopenhauer vivesse hoje, ele analisaria os líderes políticos, seus discursos, suas promessas, seus gestos, seus sorrisos, suas lágrimas, suas vaidades, suas falhas, seus vícios, suas fraquezas. E se Schopenhauer vivesse hoje, ele não se aliaria a nenhuma das facções que dominam o poder, a nenhum dos partidos que disputam o poder. Em meio ao turbilhão político, Schopenhauer permaneceria imperturbável, imune e indiferente. Para Schopenhauer, o mundo nada mais é do que a manifestação da vontade de viver, de querer, de buscar, de conquistar, de possuir, de dominar, de subjugar, de destruir, de odiar. Se Schopenhauer vivesse hoje, ele veria a vontade se manifestando de formas novas, de formas diferentes, de formas modernas, de formas contemporâneas, de formas virtuais, de formas digitais, de formas midiáticas, de formas políticas. Schopenhauer era cético em relação à razão, à ciência, à cultura, à civilização, à arte, à política, à sociedade, à moral, à religião, à felicidade, à vida. E se Schopenhauer vivesse, hoje veria o mundo que a modernidade produziu, um mundo de especialidades, de fragmentação, de superficialidades, de virtualidades, de mediatizações, de individualidades, de competições. E se Schopenhauer estivesse vivo, hoje ele se recusaria a comentar, a criticar, a opinar, a debater, a postar, a compartilhar, a curtir, a cancelar.